Essa resistência precede um rompimento. Quando você toma a sua posição, quando você resiste, quando você crê, você creu em algo. Para crer você tem que crer em algo. E quando você crê, você começa a gerar. Quando você crê numa visão, quando você crê em Deus, quando você crê numa promessa, você começa a gerar. Algo no seu ventre começa a ser gerado. Você vai ter que esperar o tempo certo para que aquela promessa venha à luz. E nesse período a sua fé é sustentada em oração. A sua fé é experimentada pela pressão. Mas há um momento em que, porque você perseverou, porque você continuou crendo, a despeito das circunstâncias, em que os céus se rasgam, em que os céus se abrem, e Deus vem. E quando Deus vem, igreja, e quando Deus vem, amados, aí o seu esforço acaba, aí as suas lutas terminam, aí você não consegue enxergar mais nada além da glória, aí você não consegue entender mais nada além do que Deus está te mostrando, aí só há espaço para uma voz em seu coração e em sua mente, e essa é a voz de Deus, porque quando Deus vem, você se envolve com essa grandeza, você não consegue mais se apegar aos detalhes daquilo que está dando errado, daquilo que não funcionou, você se enche do reino, os rios de águas vivas voltam a fluir do seu interior, e você só tem um objetivo: viver o que Deus está te mostrando naquele momento. Quando Deus se levanta, e quando Deus vem, igreja, então a cura, então a libertação, então há milagres, é um de repente, é de um momento para o outro, você vendo algo que não acontecia há tanto tempo, acontecendo, porque Deus se moveu, Deus se levantou, Deus veio, e eu estou aqui nessa noite, para dizer profeticamente, que Deus escutou a tua oração, que Deus ouviu o teu clamor, Deus se levantou do altar, e Deus veio, e Deus veio, e Deus veio, e agora está sendo inaugurada uma temporada onde Deus estará fazendo coisas grandes, onde Deus estará fazendo coisas novas. Eu venho a essa casa hoje, como profeta do Deus vivo, para liberar decretos sobre a tua vida. Quando Deus dá um basta, quando Deus dá um basta, há uma transformação que você não consegue alcançar por si, há mudanças que você não consegue promover no seu próprio esforço. Quando Deus se levanta, porque ouviu a tua oração, porque você se posicionou, porque você resistiu, há uma liberação nos céus. Ele vem e te visita, e quando Deus te visita, a tua mentalidade muda, os seus sentimentos mudam. Aquela tristeza, aquela depressão, aquele vazio são substituídos por uma alegria que só aquele que conhece o reino pode sentir. É substituído por uma paz que excede todo entendimento. Você vai viver as piores guerras, mas vai estar cheio da paz do Senhor. Quando Deus vem, Ele vem, e não há quem possa resistir à sua presença. Quando Ele vem, Dagon e todos os seus demônios são obrigados a cair, porque a presença de Deus coloca por terra toda artimanha maligna contra a tua vida. A presença de Deus põe por terra toda armadilha das trevas. Põe por terra todas as armadilhas das trevas contra o teu futuro, contra o teu presente. Essa é uma noite de libertação de toda a opressão, toda a opressão, toda a opressão, toda a opressão. Essa é a noite que Deus escolheu para quebrar esse grilhão. Essa é a noite que Deus escolheu para trocar suas vestes. Nos dias de tristeza, nos dias de luto, você usou vestes de tristeza, você usou vestes de luto, mas agora há uma mudança de estação. Agora Deus chegou, agora Deus se levantou, agora Deus está entrando na sua história. Troca essas vestes, coloca uma veste de alegria, coloca uma veste de comemoração, coloca uma veste de celebração, porque não vai te faltar motivo para celebrar, não vai te faltar motivo para se alegrar.
Aplauda Ele, dê um glória a Deus forte. Toda esperança em Deus, toda esperança na promessa, toda esperança na palavra profética, toda esperança na palavra de Deus, toda esperança em Deus será recompensada. Da mesma forma que a mentira, que o pecado, que a manipulação nunca ficam impunes, da mesma maneira a perseverança, a fé, a esperança, a posição em Deus também nunca deixa de ser recompensada. Há tempo de esperar, mas há tempo de viver rompimentos. Há tempo de gerar em lágrimas, mas há tempo de comemorar com alegria. É tempo de esperar, é tempo de se sacrificar, mas é tempo de festejar. E eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo com uma palavra que não vem de homens, mas que veio de Deus. Esse é o tempo de Deus, essa é uma liberação de Deus. Deus está fazendo algo novo nessa nação. Deus está fazendo algo novo em sua igreja. Porque a igreja perseverou, porque a igreja no Brasil continuou crendo, porque a igreja no Brasil está sendo sustentada pela fé. Ele mesmo está se movendo nos céus. Uma nova onda de avivamento está sendo liberada. O te canto e canta la baranto na machai. Bebi canto e so te canto e canta la maná. O ribanto e canta la massuriandanai. Durante anos nós temos visto uma onda de avivamento que trouxe tanta multiplicação, que trouxe tantas revelações, tanta realidade espiritual. Quantas vidas foram salvas quando essa onda alcançou essa nação. Mas de um tempo para cá, esses mesmos que viveram esse avanço têm sentido uma tremenda pressão, têm sentido um tremendo contra-ataque, têm sentido uma opressão e um levante das trevas. Essa é a noite que Deus está dizendo à igreja no Brasil, que Ele está mandando uma segunda onda, e que essa onda vem com mais força, que essa onda vem com mais autoridade, que essa onda vem com mais sobrenaturalidade, que tudo aquilo que nós vivemos no passado não há de se comparar com aquilo que nós ainda viveremos em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 33. Isaías foi um profeta messiânico, o que significa dizer que muitos dos seus registros sinalizam tempos que ainda viriam, ou que ainda hão de vir. Isaías 33 é um texto que pode ser dividido em 3 partes. Do versículo 3 ao 6, a profecia fala sobre Jerusalém vivendo estabilidade e salvação. Do 7 ao 16, Jerusalém tendo paz com os inimigos. Isso é algo que ainda vai acontecer. Aqui o milênio está sinalizado. E Jerusalém entrando na presença do rei. Verso 17 ao 24, são 3 blocos de uma história que ainda vai se cumprir. Porém, como todo texto profético, esse é um texto vivo, sempre vivo, ministrando, revelando Deus, seu amor, seu cuidado, suas intenções, para com todos aqueles que nele creem, para com todos aqueles que nele esperam. Diz o texto: ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedeste perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto fogem os povos. Quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo como se ajuntam as lagartas. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu Sião de direito e de justiça.
Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os heróis pranteiam de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem as alianças e as cidades são desprezadas. Já não se faz caso do homem. A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha. Sarão se torna como um deserto, Baçã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebeste palha, dareis a luz restolho, vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longes, os que tenho feito, o que tenho feito, e vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam: quem dentre vós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas, os seus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O seu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde está o que pesou o tributo? Onde o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, povo que fala obscura, que não se pode entender, de língua bárbara, ininteligível, povo soberbo. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não há e que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebenta nenhuma das suas cordas, mas o Senhor ali nos será grandioso, fará as vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não governará, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. Agora as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ser firme o mastro, nem estender a vela, então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque o povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Amados, esse texto é uma palavra profética de Isaías, num período em que a Assíria, o império da vez, estava se levantando contra Israel. E Isaías começa falando de injustiça e opressão. Como todos os outros impérios, usados por Deus para cumprir os seus propósitos, Deus usa a Síria, pois o povo estava em imoralidade, em idolatria, em pecado, e Deus usa a Síria como uma vara de correção para a disciplina do seu próprio povo. Isso está lá em Isaías 7,17, quando ele diz: o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais como nunca viram, desde o dia que Efraim se separou de Judá. Então o povo se afasta de Deus, o povo está em imoralidade, o povo está em pecado, e por amor, porque o pai que ama, exorta e corrige para trazer o filho de volta para perto do seu coração, para o seu plano original, Deus usa essa nação. Em 740 antes de Cristo, os assírios vinham conquistando muitas terras, e eles conquistaram o reino do norte, as 10 tribos de Israel, quando houve a divisão, depois do rei Salomão, entre as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte são conhecidas como Israel, as tribos do sul, que eram só 2, ficam conhecidas como Judá. Cada uma delas tinha a sua monarquia, cada uma delas o seu sistema de culto, cada uma delas o seu altar para adoração.
Em 740 a.C., o rei da Síria, a Síria é um território atualmente que seria no norte do Iraque. Esse rei lança um ataque contra Judá, lança um ataque contra Jerusalém. No auge de seu poder, a Síria assolava sem ser assolada. A Síria devastava cidades e despojava a riqueza das cidades com impunidade, com aparente impunidade. Então houve um período que o povo se sentiu opresso, o povo estava sendo furtado, o povo estava sendo roubado, o seu patrimônio estava sendo destruído, as suas cidades assoladas, sem que nada fosse feito contra esse assolador. E aqui, no primeiro versículo, o profeta já sinaliza que esse seria um ponto de inversão, que até ali o povo estava sofrendo essa retaliação, o povo estava sofrendo esse ultraje, essa vergonha, esse assalto, mas a partir dali haveria uma mudança nos ares, e toda a esperança e toda a fé daquele povo faria sentido, porque eles teriam testemunhos para contar. Ai de você destruidor que ainda não foi destruído, ai de você traidor que ainda não foi traído. Aqui Deus denuncia esse inimigo, essa opressão. Diga para o seu vizinho, é a hora em que de repente tudo começa a mudar. No verso 3, ele fala de um ruído. Ao ruído do tumulto fogem os povos. Quando há esse ruído, igreja, esse é um ruído do movimento de Deus, esse é o ruído da autoridade de Deus, esse é o ruído dos exércitos de anjos se movimentando nas regiões celestiais. E quando há esse ruído, quando Deus se levanta para guerrear, as nações tremem, os inimigos se aterrorizam, os inimigos ali começam a entender que o tempo de oprimir acabou, que a partir daquela transição eles serão oprimidos.